Marketing comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também temos nossos comentaristas por aqui. Teremos o Marco Prado, Alex André, também teremos entrevistas aí com especialistas do mercado. Vamos explorar um pouquinho do setor frigorífico, setor agro. João Castaldo já ao vivo aqui com a gente também para falar um pouco sobre essa alta disparada de BRF nesse pregão de quarta-feira. A gente vai discutir mais sobre isso aqui. Hoje, quinta-feira, gente, 6 de julho. Então a gente vai às notícias aí que devem movimentar o mercado ao longo desse dia, né? Eu já quero começar falando dos asiáticos, gente. Bom, por lá, as bolsas estenderam as perdas da véspera, reagindo à ata mais dura, né, em relação à recente decisão dos juros dos Estados Unidos. Além de argumentar por mais altas de juros nesse ano, o documento, né, a ata do FONC, revelou um Fed dividido com alguns dirigentes contrários, inclusive à pausa de junho. Na sequência, o Citi passou a prever altas de 0,25 ponto percentual nas reuniões de julho e setembro. Na segunda queda consecutiva, Hong Kong liderou as baixas com recuo de quase 5% no setor financeiro e de 2% em papéis de consumo e imobiliários. A queda em Tóquio foi a terceira seguida e afetou os setores de tecnologia e financeiro. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, desembarcou há pouco em Pequim para uma visita de 4 dias em meio a um mal-estar com a decisão da China de limitar exportações de metais essenciais para a fabricação de semicondutores a partir de 1º de agosto. A alegação é de defesa dos interesses nacionais de segurança. Falando agora dos mercados europeus, as principais bolsas por lá reagem com baixas expressivas a essa indicação da maioria dos dirigentes do Fed de que os juros nos Estados Unidos terão de subir bem mais aí após a pausa de junho. Depois de que o PMI composto da zona do euro entrou em território de contração ontem, na leitura final do PMI de junho, hoje as vendas do varejo no bloco frustraram aí a projeção de avanço de 0,3% em maio, mostrando estagnação em abril e queda anual de 2,9%. A alta inesperada das encomendas à indústria alemã em maio também trouxe algum alívio. Mas os futuros de Nova York operam também em baixa. Minério de ferro teve altas leves, aí reagindo a restrições do governo chinês à produção do maior centro, né, ao corte de produção no maior centro siderúrgico do país, lá da China, inclusive, né, o petróleo também tem aí um reflexo, só que de alta devido à queda dos estoques semanais lá nos Estados Unidos. Então, só para poder vocês ficarem por dentro, agora aqui nesse momento a gente tem no pré-mercado americano, Dow Jones Futuro cai no 0,41%, S&P 500 Futuro 0,42% de queda, Nasdaq Futuro cai agora 0,44%. Lá na Europa, DAX cai 1,18%, FTSE no Reino Unido também está caindo bastante aqui, 1,35%, CAC na França cai 1,8%, né, inclusive. Então a gente tem aí realmente, né, uma reação bem mais forte dos mercados agora nesse momento, tanto na Europa como nos futuros dos Estados Unidos, né, também em relação às commodities, o petróleo, como eu falei, devido aí à queda do estoque, Brent sobe agora levemente, 0,07 de alta. WTI está subindo 0,18% nesse momento, 0,20. O barril do Brent está aqui a $76,71. WTI está a $71 o barril nesse momento. Então a gente tem alta aí do petróleo, né? A gente tem um pouco de alta também em relação ao minério de ferro com corte de produção, mas queda nas bolsas depois dessa ata bem mais hawkish do Fed, né? Ou seja, a gente vai entender também quais serão os impactos disso aqui, né, no Brasil, porque no final das contas a gente ainda tem um calendário econômico de indicador bem movimentado por hoje. 3 indicadores de emprego serão divulgados hoje nos Estados Unidos, depois da ata do Fed ter praticamente confirmado que o juro vai voltar a subir em julho, entre outros motivos, por causa da força do mercado de trabalho. Às 9h15 sai a pesquisa ADP com vagas no setor privado, às 9h30 sai o auxílio-desemprego e às 11 horas o relatório JOLTS. Tem também nessa manhã ainda por lá, né, uma manhã de agenda bem cheia nos Estados Unidos, a gente ainda tem a atividade americana medida pelos índices PMI de serviços da S&P Global e também do ISM. Mas a maior expectativa ainda é pelo payroll nessa sexta-feira. Então o mercado inteiro segue de olho nisso, tá, gente? Para poder a gente entender, né, como é que a gente vai ficar, inclusive, com os impactos, né, desse cenário lá fora, um dia bem mais negativo, repercutindo já essa ata hawkish, né, do Fed. Eu já quero entender, claro, já começar o dia aqui dando bom dia. Vamos dar bom dia para ele que está chegando por aqui.
Porque no final das contas, durante essa semana, a gente já viu o reflexo do cenário externo, né, das bolsas lá fora, aqui no Brasil, pela expectativa aí dessa ata, né, do FONC. E aí a gente pode ter ainda reflexos disso, né, Alex? Muito bom dia para você, obrigada pela companhia. A gente já começa aqui esse dia falando primeiro lá de fora, né? Nem vou abordar aqui o Brasil ainda vou entrar porque ainda tem reforma tributária, tem muita coisa também no cenário doméstico. Mas olhando lá para fora, essa ata acabou trazendo uma divisão ali, inclusive, né, do próprio comitê em relação a essa definição de juros americanos, ou seja, foi uma ata, né, mais dura, mas eu já vi até casos, inclusive, já precificando mais ajustes, inclusive por mais de um mês lá, né? Ou seja, uma leitura mais difícil, né? E talvez aí realmente bem mais negativo. Pelo menos essa tem sido a resposta do mercado lá fora até agora. Bom dia, Alex. Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo que nos assiste no Pre-Market de hoje. Bom, nada além do mesmo, né, o que foi comentado pelo Jerome Powell, né? Então, assim, o mercado ele já estava extremamente otimista. Acho que a mesma leitura, Débora, vamos fazer uma analogia aqui no Brasil. Você lembra quando saiu a ata a ata aqui do BC, né, do Banco Central aqui do Brasil, do Copom, né? A gente estava até discutindo, né, aquele parágrafo 19, falando, será que realmente abriu pretexto por um corte de juros ou não? Enfim, fica tudo aquela leitura. E o mercado já entendia, né, com o mesmo discurso que o Jerome Powell tinha comentado anteriormente, que lá vai ter ainda mais 2 altas de juros. Mas o mercado pegou uma dupla interpretação e disse, será que ele pausou agora e talvez, enfim, seja um pouco mais dovish daqui para frente? O mercado comprou esse crescimento, tanto no S&P quanto no Nasdaq, principalmente no Nasdaq, no relativo, e com o Dow Jones, né? Então agora o mercado já começa a cair na realidade, falando, realmente vai ter mais 2 altas de juros, nada que surpreenda, o mercado já esperava por isso. Mas vamos esperar, né, os dados, né, Débora, hoje que vai ser vários dados de emprego, como você comentou anteriormente. Hoje vai ser um dia muito importante, amanhã principalmente, que pode ser até o mesmo divisor de águas. Se nós, né, deslumbrássemos esse número abaixo da expectativa, a gente pode ver a economia desacelerando, talvez um argumento, talvez que possa mudar um pouco o ritmo, né, talvez, enfim, vamos ver como que deve ser essa reação, que é muito importante, que o mercado de trabalho, como ele está aquecido, né, ele que tem ali como um cerne, né, atividade econômica, né, porque lá o Banco Central dos Estados Unidos tem 2 mandatos, né, não só aqui no Brasil com inflação, mas também o mercado de trabalho. Então ele tem que olhar essas 2 vertentes, diferente aqui do Brasil. Então se nós tivermos aí um mercado de trabalho um pouco mais desaquecido nos Estados Unidos, aí o mercado pode ficar um pouco mais animado, Débora. E quanto a essa visita da Janet Yellen, o Alex, ela acabou já de chegar por lá, né, já vinha ali, os Estados Unidos já vinha aplicando ali uma restrição, aí Pequim também, ou seja, existe ali essa... Aliás, era um termo que a gente usava muito antes aqui no mercado, né? A coisa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Não é uma novidade essas disputas ali, mas está um clima meio pesado ali, numa situação em que ela chega justamente nesse momento. Qual que tem sido a tua avaliação em relação a isso? Principalmente porque é um setor que demanda um crescimento muito grande agora, ou seja, acho que o mundo inteiro está olhando para isso, que é a inteligência artificial, né, o desenvolvimento de novas tecnologias, e tem uma trava dessas agora nesse momento. Exatamente, Débora. Essa trava, né, isso foi uma provocação da China, percebeu, né, que acho que ambas as partes perceberam que estavam muito dependentes, né? Os Estados Unidos, por um lado, falaram, nossa, realmente grande parte do meu suprimento estratégico está dentro da China, e a China percebendo, olha, eles dependem de mim, então eu vou fazer esse jogo, né? Por outro lado, a gente sabe que demoram muitos anos, vão demorar muitos anos para os Estados Unidos criarem, de fato, né, suprir todas as necessidades dentro de casa. Isso já foi comentado, já foi falado, isso já tem bilhões de dólares em andamento, né, para criações de fábricas, de tecnologia, etc. E a China vai criar esse impasse, Débora. Acho que não é nenhuma grande novidade. Até desaqueceu as conversas, né, aquela questão de Taiwan, né, que estava realmente bem acesa, aí, um possível conflito, enfim, principalmente voltado a essa questão de tecnologia. Acho que vale a pena aí ficar de olho, porque, enfim, ela não deve sair de lá, Débora, sem nada embaixo do braço, né? Então, acho que alguma novidade deve trazer para os Estados Unidos e vamos ver o que isso pode trazer de novidade para a economia global. Vamos aguardar, então. Agora, falando aqui um pouquinho do Brasil, essas incertezas sobre a política monetária, né, do FONC já vinham influenciando também ativos domésticos, mas uma provável definição da agenda econômica do Congresso deve reanimar os negócios.
Tudo indica que as negociações estão fechadas para a votação da reforma tributária ainda essa noite. Lira quer iniciar a votação às 18 horas. As conversas foram intensas nessa quarta-feira, sugerindo um ambiente político confuso que colocou o mercado na defensiva. Mas as coisas andaram bem e no final da noite, Lira chegou a abrir ali a sessão para poder fazer a leitura do novo parecer do relator Aguinaldo Ribeiro. Na corrida para poder cumprir o prazo, não houve tempo para apresentar uma versão final, mas Ribeiro garantiu que todos os acordos pactuados com os governadores estão sendo finalizados e constarão da proposta que será levada ao plenário. Ficaram de fora o substitutivo, do substitutivo, uma definição sobre as atribuições e configurações do Conselho Federativo, assim como a divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. O texto ainda será modificado para poder incluir essas alterações. Os dois pontos foram alvos de críticas, de pressões por parte dos estados, especialmente pelo governador de São Paulo. O novo relatório determina que caberá aos estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos do fundo. Bom, e aí para poder a gente entender mais sobre os impactos dessas mudanças nessa reforma da Previdência, eu já quero, da reforma da Previdência não, gente, reforma tributária, olha já fazendo confusão dessas reformas. Agora pela manhã, viu, Alex, eu já estava dizendo, gente, é tanta coisa nessa reforma que a gente já fica confuso. Já estou até confundindo as reformas, mas deixa eu também dar bom dia para ele que está chegando aqui, já para poder começar comentando o dia aqui também no Brasil. Marco Prado, bom dia para você, não deixei ele faltar hoje, hein, gente, eu estou sabendo que ele está tomando café da manhã agora ali de biscoito Globo com mate nesse momento, né, Marco Prado? Bom dia. Oi, Débora, bom dia, Alex. Bom dia para quem está assistindo o pré-market, né? Eu ouvi aqui o Alex falar lá dos Estados Unidos, né? Acho que bastante interessante. Mudou um pouco o mercado, acordou um pouco mal-humorado, né, com a ata de ontem. Mas voltando para a reforma tributária, surpreendente aí, né? Arthur Lira tocando adiante essa votação da reforma tributária, quer hoje à noite aí tentar adiantar essa pauta tão importante para o Brasil, que há 30 anos vem tentando, né, tentar, né, sem pleonasmo aí, prosseguir com essa pauta importante. Agora, o que realmente vai ter que ser feito nessa reforma tributária, a gente imagina que, assim, o melhor dos mundos não vai existir nunca para uma reforma tributária, porque são muitos envolvidos, muitas pontas amarradas, né? Para desamarrar esse nó, para desatar isso, seria muito trabalho. Mas o que chama atenção para mim são as pessoas que estão tomando a ponta realmente dessa pauta, mais uma vez. O Haddad, ministro da Fazenda, que tem uma grande intenção aí, né, de repente, quem sabe, ser candidato à presidência em 2026. A gente tem o Carioca, governador carioca de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas, também tomando a frente disso, que tem uma grande intenção para se candidatar como presidente em 2026. E o Zema, de Minas Gerais, né? Que também é cotado aí para da direita aí, ser o candidato também para 2026 para a presidência da República, né? Minas Gerais, que, aliás, é um grande estado ali que forma grandes presidentes da República. Juscelino Kubitschek era mineiro, né? Um homem à frente do seu tempo. A gente tem o Tancredo Neves, o vô, né? Também, que era mineiro. Então, essa reforma tributária, ela está sendo mais uma reforma política no futuro do que propriamente uma intenção de desconto no bolso do contribuinte, infelizmente. Tem muita coisa ali, inclusive, que está sendo alterada nesse texto. Tem muita preocupação, inclusive, de alguns setores, né, como eu vinha acompanhando. Claro que tem alguns acenos ali para o setor agrícola, claro, é uma preocupação, a gente sabe que até uma pauta desse governo dá alguns acenos ali para o setor, mas ainda sobre esses impactos da reforma tributária, eu estava dando uma olhada, gente, num artigo da Associação Nacional dos Restaurantes, a ANR. Eles afirmam no artigo, gente, que eles estão ainda em tom de preocupação com alguns itens do texto da proposta de emenda constitucional, né, dessa reforma, porque na visão da entidade, alguns pontos podem resultar em aumento da carga tributária. Só que assim, o artigo diz que apoia a simplificação do sistema e também a desoneração da folha do setor de serviços. Né, inclusive que emprega o Brasil ali, no Brasil a grande maioria, acho que acredito ali, de funcionalismo, né? Mas enfim,
O outro lado é que eles rechaçam essa questão do aumento da carga tributária, que já é elevada, né? E isso poderia limitar o crescimento do setor de alimentação fora do lar, ou seja, e a oferta de trabalho, de postos de trabalho também nesse setor, que é muito grande, tem uma demanda muito grande. Então, isso estaria colocando em risco a sustentabilidade financeira de muitos negócios, segundo o diretor executivo da ANR. Ele argumenta que se o texto for aprovado com os itens considerados problemáticos, o Brasil vai passar a ter a maior tributação sobre alimento do mundo. Segundo ele, hoje a gente já tem 23,4% como tributação média do alimento no Brasil, o que já é o triplo da média da OCDE, que é de 7%. A gente sabe que a gente já paga muito imposto aqui no Brasil, é fato, né? Então, assim, existem alguns pontos ali específicos que têm já preocupado determinados setores. É claro que não dá para poder ignorar que tem outros, né, pontos que são bem positivos, mas, por exemplo, em relação à alimentação, a esse setor especificamente, vem esse alerta. Alex, você acredita que realmente é um ponto ali preocupante? Dá para poder ser negociado ainda? O que você tem visto em relação a isso? Olha, pode ser negociado, Débora, mas a vontade, inclusive do Arthur Lira, para querer pautar isso, já começar a votar o mais rápido possível, se os políticos estão com tanta vontade assim de colocar isso para frente, falando, vamos discutir isso não, vamos votar, vamos colocar isso para frente. Queria até entender a voz da experiência aqui, o Marco Prado. Será que é de tanto interesse sim, dos políticos que o interesse da população acompanha nesse mesmo ritmo? Então fica essa dúvida, né? Será que falta um pouco mais de debate, né? Vamos sentar aqui, vamos debater? Então fica essa questão. O que você acha, Marco? Marco, eu acho que você mutou aí o seu mic. Verdade, mutei porque tinha um gato miando aqui, o gato vai miar ao vivo aqui, e aí o povo vai me xingar, mas enfim, vamos lá. Eu falei o seguinte, sabe o que acontece? É interessante assim, porque Brasília, sempre quando você fala de Brasília, tem sempre uma pulga atrás da orelha. É lógico, né? A gente sabe que tem pessoas boas lá, normal, né? Tem muita gente que tem que fazer falcatrua em todo lugar, mas também tem pessoas que eu acredito, né? Como um bom samaritano que deve realmente ter uma boa intenção para com o Brasil. O problema é que essa reforma, ela está engavetada há 30 anos, gente. É muito tempo, uma reforma não sai da gaveta. O Arthur Lira, né, na verdade, ele hoje, com a importância que ele tem em Brasília, com a influência que ele tem, seria um desperdício pessoal do Arthur Lira não tocar essa reforma tributária, porque seria o cara que fez a reforma tributária no Brasil, né? O quanto seria importante para o Arthur Lira na sua carreira política, né? O quanto é importante a reforma tributária para o Tarcísio de Freitas, para o Zema, para as pessoas que estão querendo se candidatar em 2026, para o Haddad, que querem, né, de uma certa forma, prosseguir com o Brasil adiante, né? Então, eu acho que isso é bom, né? Por mais que tenha uma segunda intenção, isso é bom. Agora, a reforma tributária, ela precisa de uma conversa muito mais extensa. Só que o que eles vão fazer? Eles vão passar essa reforma tributária meio que nas coxas, desculpa o palavreado, depois fazerem emendas, né? E aí vai ser um festival de emendas, e aí vai ser quando o Arthur Lira sair, o próximo presidente da Câmara entrar, o próximo presidente do Senado, e aí vai ser uma sequência de Brasil, que a gente sabe como faz aquele famoso puxadinho, né? Mas, enfim, eu acho que a população, a gente, eu, você que está assistindo o pré-marketing, não tem muito o que fazer, a gente também aqui na mão, na próxima eleição, ou quando for candidato, quando for mudar a Brasília, cobrar um pouco mais do parlamentar. Eu acho que o brasileiro, e eu acho que isso realmente, nos últimos anos, o brasileiro está largando de ser trouxa, sabe? A gente está cobrando um pouco mais do político. Antigamente a gente votava, lógico, existem votos de protesto, existem pessoas que estão completamente desanimadas com política, como eu, por exemplo. Sim, existe, mas a gente vai ter que cobrar cada vez mais no futuro. E o brasileiro está aprendendo isso, porque ele está votando no seu candidato, e se o candidato não exerce mais aquilo que ele quer, ele não vota mais, ou ele muda de candidato, como a gente está vendo nos últimos tempos aí eleitoral com essa polarização. Então, eu acredito assim, tem sempre acreditar, sabe, gente? Sempre tem que acreditar. Que sai a reforma tributária, mas todo mundo
principalmente as pessoas mais conectadas com política, mais conectadas com a economia, principalmente o telespectador da BMC, ele tem que passar adiante, sim, tudo isso que a gente conversa, tudo isso que ele aprende, tudo isso que ele sabe, de fato, falar de mercado para as pessoas mais próximas, para o pai, para o amigo, né? Alertar a população, cada um alertando mais próximo, como um efeito dominó, né? Aquela operação formiguinha, para a gente poder, lá na frente, daqui, sei lá, 20, 30 anos, talvez a gente nem esteja vendo isso, mas com a perspectiva de um Brasil um pouquinho melhor. Desculpa se eu acordei um pouco mais patriota, eu acho que talvez é o momento e a praia. Ele tinha que passar essa invejinha gratuita, eu estava só esperando. Tá bom, Marco Prado, tudo bem, mas pelo menos você está aqui, né, com a gente. Deixa eu só um resuminho aqui para o pessoal que está nos acompanhando, tá? Ó, a reforma está para poder acontecer, a votação da reforma pode acontecer, né? Vai ter um debate a partir das 11 horas, né, da manhã, vai ser o dia inteiro isso rolando por lá, a gente vai atualizando vocês ao longo da programação. A expectativa é que tenha a votação ainda hoje à noite, ou seja, é esperada acontecer às 18 horas. E o que mudou no novo texto da PEC 45, a gente sabe que ainda não é definitivo, mas até então é o seguinte: regimes específicos de tributação, que incluídas as sociedades cooperativas e atividade de construção de imóveis, um rol de regimes específicos, né, ou seja, mais benefícios ali de tributação. Zona Franca de Manaus permanece em definição. Nessa nova versão, do substitutivo, as vantagens atribuídas à Zona Franca seriam definidas na mesma lei complementar que instruísse o IBS e o CBS. Alíquotas de tese de IBS. A partir já de 2026, o IBS teria que uma alíquota teste de 0,1%, ao passo que a CBS teria alíquota de 0,9%. O montante arrecadado com o IBS teste seria utilizado para financiamento do Conselho Federativo, composição de fundos também de compensação de benefícios fiscais, tá? Vale lembrar que esse 1% pode ser reduzido no PIS/COFINS devido à entrada em vigor do CBS. Também teria revisão anual da alíquota de referência, o que era uma faculdade no texto anterior, agora traz uma redação definitiva, no sentido de que a alíquota referência do IBS vai ser revisada anualmente pelo Senado. Cesta Básica Nacional dispõe sobre a criação de uma Cesta Básica Nacional de Alimentos, que a lei complementar vai definir aí os itens em sua composição, e esses itens estarão sujeitos à alíquota zero de CBS e IBS. Alíquotas reduzidas em 100%, incluídos itens como dispositivo de acessibilidade para pessoas com deficiência, produtos e cuidados básicos da saúde, menstruação, produtos hortícolas, frutas, enfim. Há alíquotas também reduzidas em 50%, para tão controversa palavra daí do poderão ter uma redução de 50%, né? Foi substituída por uma deverão ser reduzida, porque estava ali já sendo mais impositiva, agora mudou um pouco o termo, deverão ser reduzidas. E o Conselho Federativo, que é o ponto de maior polêmica, como eu trouxe aqui há pouco, nessa preocupação do setor de restaurantes, não trouxe aí mudanças significativas até então, destaque apenas para o novo artigo 14, que determina que a União custeará as despesas com a instalação do Conselho, com o posterior ressarcimento por parte dos entes. Vamos acompanhando ao longo da programação, a gente vai atualizando vocês, é o grande assunto desse dia aqui no Brasil. Agora, ainda falando rapidamente de Brasília, só para poder a gente trazer aqui, né, o setor de saneamento, na verdade, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que se não houver um acordo com o governo, aquele projeto legislativo que derruba os decretos do Lula sobre o marco do saneamento, pode ser aí o primeiro item, inclusive, da sessão da próxima terça-feira. Ao pedir o adiamento, o líder do governo na casa, Jacques Wagner, disse que a preocupação do governo é com os municípios, na verdade, mais de 1.000 municípios, que ainda não conseguiram se adequar e foram excluídos de qualquer financiamento público, né, para poder fazer saneamento. Foi uma grande preocupação, a gente tinha ali um grande avanço nessa questão do marco saneamento, vem então essa mudança no governo, agora vem esse projeto aí que está em andamento, pode voltar a ser votado na pauta ali do Senado na próxima terça, né? E eu queria já entender o impacto aí do ponto de vista de vocês em relação a esse setor de saneamento, Alex. Bom, Débora, em relação ao impacto do saneamento, né, ainda a gente sabe que tem aí um marco, né, legal do saneamento, que o próprio governo ele tem muitos desafios para implementar, enfim, de fato essas práticas para ter a universalização aí do saneamento como um todo. A gente sabe que tem uma pauta política, como você comentou muito bem, principalmente pela ala do governo, que tenta colocar isso de pé, mas, por outro lado, né, tem uma dificuldade muito grande de entendimento entre as partes. Tá? Então, ou seja, é algo extremamente importante, mas eu não vejo uma negociação, enfim, um capital político que seja tão fácil para resolver esse assunto. Marco, o que você considera? Eu queria saber a opinião do Marco também sobre isso.
Olha, eu acho que o governo, né, esse ano aí, a gente teve muita dúvida quando o governo do PT foi eleito. O mercado financeiro ficou muito apreensivo para saber quem seriam os ministros, né, quem seria a equipe econômica, enfim, ficou um grande ponto de interrogação. O movimento mundial lá fora, ele acabou arrefecendo a pressão inflacionária, o mercado ele teve alguns contratempos no começo desse ano, e o governo, de uma certa forma, ele soube, de forma inteligente, e aí, independente de viés político, tocar aí algumas pautas importantes para a economia, para o mercado, acalmar e também aí, obviamente, aproveitando esse movimento lá de fora. Hoje o Brasil se encontra num momento muito bom, a gente está tendo não estou falando, tá, que a economia está bombando, que lá fora o seu Zé está vendendo bastante pãozinho na padaria, não é isso, não. Estou falando que o momento do Brasil, ao olho do estrangeiro, né, de capital, de recurso, é um momento muito, muito importante, porque o Brasil está um pouquinho melhor posicionado, principalmente, a gente sabe, né, nessa questão dos juros. Ontem mesmo, você viu o Paulo falando da própria dúvida do Banco Central americano. Estou dizendo tudo isso, gente, porque agora é a hora de passarem todas essas reformas, sabe? Eu não sei se o governo consegue tocar o saneamento, porque ele já sofreu uma derrota com essa pauta, mas o governo Lula está ganhando força. Ontem, por exemplo, a gente está trocando agora a ministra da Educação, se não me engano, é da Educação, que desculpa a cabeça, é tanta coisa que a gente vê, justamente turismo. Que é agora daquele partido do turismo, é isso aí, obrigado, Débora, do União Brasil ali, está costurando. Então, o governo, ao longo desse semestre de 2023 ainda, ele vai tentar arrumar a casa em Brasília para poder passar outras pautas, né? Então, o governo hoje ele não tem a força que precisa para passar qualquer coisa, né? Ele recorre muito ao STF, a gente sabe disso, né? E o STF, sim, é muito parceiro desse governo, então o governo precisa arrumar essa casa, então ele tem feito isso. Eu não duvido, Alex, que daqui para frente o governo tenha mais facilidade para arrumar essas pautas, né? Porque a gente sabe que o ano para arrumar isso, porque depois, não sei, de novo, se você olhar a projeção do própria base do governo, que na próxima eleição, na troca de cadeira, o governo tenha tanto apetite ali, para tantos parceiros ali para poder passar as reformas importantes, mas lembrando, né, o atual presidente da República, ele é um grande político, no sentido de fazer política, ele é um grande articulador. Independente disso, a gente não pode negar isso do Lula, que ele é o cara que sabe articular muito bem, né, sabe costurar muito bem. A gente está vendo aí, ele tocando o Brasil com tanta dificuldade aí, com tanto revés que ele tinha negativamente aí o ano passado. Mas eu deixar bem claro, né, estou me posicionando isso, olhando de forma paralela, olhando, tentando ser imparcial, não tomando partido de governo, porque eu acho que hoje é muito perigoso, né? Até não dá nem para você falar em quem você votou, porque é muito mimimi, mas assim, o governo, ele está tocando o barco dele a trancos e barrancos e está fazendo papel aí. Eu acho que as reformas, a saneamento também, eu não duvido não que saia o quanto antes aí, antes dos próximos 2 meses, esse bobear. Vamos acompanhando, então. É só para poder trazer aqui para o pessoal, no setor de saneamento, ontem a gente teve Sabesp em alta, teve Ambipar, Sanepar, né? Mas aí na ponta oposta, Copasa aqui ficou no negativo, tá, gente? Só para poder a gente ficar atento também às ações, né, que foram mais negociadas nesse índice Bovespa, né, pelo volume. A gente teve Vale Petrobras aqui em queda, né? A gente sabe que em relação à Petrobras tem aquele seminário acontecendo da OPEP+, e em relação à produção, né, corte ou não da produção de petróleo ali do cartel, existe expectativa e trouxe muita volatilidade para commodity. Então a gente teve Petrobras ontem fechando numa queda, um dos maiores papéis ali, um dos maiores volumes foi para Petrobras, claro, para Vale. Na outra ponta aqui positiva também tivemos Magazine Luiza, né, com alta inclusive de 1,19%. A gente teve Magazine Luiza, Prio também, né, sendo bastante negociada ontem, depois de relatório ali, depois de dados da companhia mostrando aumento de produção, né, ou seja, trouxe aí uma alta para o papel, e Tub 4 também estava ali entre os papéis mais negociados, né, no lado positivo, no lado da compra. Eu vou continuar acompanhando aqui as notícias do mercado. Logo depois do intervalo a gente vai falar um pouco mais sobre o setor de agro por aqui. BRF foi a maior alta dessa quarta-feira. O que tem aí? O que está acontecendo? Está repercutindo bastante no setor de frigoríficos e também no setor do agronegócio. Você continua com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o João Castaldo vai estar por aqui. Não sai daí que a gente volta já.
O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e eu já quero dar boas-vindas para ele aqui, João Castaldo, doutor em agronomia, também produtor rural. Muito obrigada, João, por aceitar nosso convite, está aqui logo cedinho com a gente nesse Pre-Market para falar um pouco aí sobre o setor de frigoríficos, agronegócio. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo que está aí na bancada e aos telespectadores. João, vamos começar falando sobre essas ações da BRF. A gente viu aí, né, a companhia liderando esses ganhos aí do Bovespa nessa quarta, segundo alguns analistas, porque além da expectativa, né, com o follow-on da empresa, houve também uma influência no papel em relação ao preço menor, né, tanto da soja como do milho. Então, explica um pouquinho para a gente, João, esse aumento de capital alivia realmente essa pressão em relação às despesas financeiras da companhia? E os preços dos grãos também melhora esses fundamentos em relação à margem também geração de caixa aí de BRF, que ontem ficou aí, ó, mais de 10% de alta? A BRF, a gente tem uma longa história para contar, não é? Desde a fusão lá de trás, e aí muita troca de comando, divergências entre gestões ao longo do tempo, foram reduzindo a margem financeira e dificultando as operações da empresa em si, não é? Então, o que o mercado enxergava da BRF até 3 meses atrás era uma empresa gigantesca, num setor muito complexo, como você bem disse, que precisa de hedges em todas as suas partes, em todos os seus ativos, tanto dos insumos até da venda, da carne final, porque trabalha com um setor muito volátil, né? A gente vê volatilidade em grãos, em milho, em farelo de soja a todo momento. É uma notícia de chuva nos Estados Unidos, o milho cai 3. É uma notícia de redução de área de soja, soja sobe 5. E assim por diante. Então é um mercado muito dinâmico, muito complexo, que em função dessas fusões e trocas de gestão que a gente teve, a BRF foi perdendo uma eficiência operacional e foi queimando caixa, perdendo capital, perdendo market share. Então, até 2, 3 meses atrás, quem falava que ia investir em BRF estava acreditando numa retomada dessas margens
muito em função da entrada do grupo da Marfrig, né, na pessoa do Molina e a equipe dele, no comando da BRF e na vontade, em algum momento, de assumir o controle, né? E aí a BRF estava passando por maus bocados tão grandes que até a venda dos próprios ativos começou a ser realizada, né? Então a BRF vendeu fábrica de ração para tentar recuperar a caixa, porque as operações estavam deficitárias. Mas mesmo assim, a BRF vinha ainda queimando caixa na ordem de R$1 bilhão por trimestre. E o mercado continuou vendo isso como uma operação muito difícil de ser recuperada. Até que a gente teve, então, né, o anúncio há 25, 30 dias, mais ou menos, né, de um novo parceiro do grupo saudita que, junto com o Molina, tem interesse em injetar mais de R$4 bilhões na empresa para tentar recuperar o caixa, sanear dívidas e tornar a operação um pouco mais lucrativa. Então, ainda existe alguma certa apreensão do mercado nesta retomada, neste turnaround, não é, da empresa e das suas margens, mas inegável que esse novo investidor, não é, o grupo saudita, traz uma segurança muito maior para a longevidade da empresa. Acho que a gente pode dizer assim. Em contrapartida, sim, a queda dos preços dos grãos, né, em função das boas safras que a gente teve, em função da queda na demanda chinesa, principalmente, dos grãos, farelo de soja e milho aqui no Brasil, não é? Dão um certo alívio para as margens financeiras da empresa. Então, frango e porco, essencialmente, são farelo de soja e grão que voam e que andam no chiqueiro, não é? Então, à medida em que estes insumos se tornam mais baratos, a operação tende a se tornar mais lucrativa. Por que tende e não se torna? Aonde está ainda a dúvida, talvez, né? A dúvida está nos produtos concorrentes. Então, o frango caiu no mercado? Sim, caiu no mercado, porque o milho caiu no mercado. Mas o frango caiu porque o milho caiu ou porque o boi também vem caindo? O que a gente vê é uma correlação bem positiva entre preço de boi e preço de carne e porco, não é? Então, à medida em que o preço da carne bovina vem caindo ao longo dos últimos 18 meses, provavelmente, a gente também vê uma pressão baixista na carne de frango e na carne de porco. Então, o novo investidor da BRF, sim, ajuda, uma previsão de dívida longa, legal, ok. A queda do farelo de soja e do milho também ajuda na margem da BRF, ok. Mas a pressão baixista no boi não dá, assim, uma tranquilidade para falar que a BRF vai voar tranquilamente nos próximos 12, 18 meses. Então, talvez por isso que o mercado ainda ficou meio patinando, mesmo após o anúncio da entrada do fundo saudita, ficou patinando ali. E aí agora, obviamente, né, ontem, após o anúncio efetivamente do follow-on, a ação disparou e vamos ver agora o que vai acontecer a partir da efetivação do follow-on, né? Vamos acompanhando, inclusive. Deixa eu trazer um outro papel também, viu, que subiu bastante, que foi a SLC, João. Nessa semana, a gente teve ali o Investor Day da companhia, né, que eles atualizaram, inclusive, ali as projeções de produtividade para a safra 2022-2023. E existe ali um melhor potencial de crescimento da empresa, né? Pelo menos na comparação com anos anteriores, de acordo com o que foi apresentado. O que será realmente aí essa maior influência nesse aumento de produtividade, na tua opinião? Existe essa questão aí de foco em determinadas operações da empresa? Explica isso melhor para a gente. Tem também incorporação de novas tecnologias, pelo que foi apresentado, né? Ou seja, é isso que está realmente já trazendo aí esse cenário tão positivo para a SLC? Porque, por outro lado, a gente também tem que lembrar de um ponto negativo, que é essa chegada do El Niño já estabelecido, né, que pode também acabar impactando ali algumas operações da SLC, né, não dá pra gente descartar.
Perfeito, Débora. A SLC tem uma boa parte das suas operações no Nordeste brasileiro, né? E em anos de El Niño, o verão, ou a temporada de chuvas, ela tende a ter um menor volume de precipitação acumulada exatamente no Nordeste. Então, a previsão para este ano de chuvas para as áreas da SLC no Nordeste não é lá muito positiva, né? Mas então, por que talvez a SLC vai ter uma maior produtividade? Como que eles vão compensar isso? A resposta se baseia principalmente na retomada do nível de investimento nas áreas. Então, o que a gente viu da SLC e da imensa maioria dos produtores na safra passada? A gente viu um altíssimo custo de produção pela alta dos fertilizantes, guerra ucraniana, guerra da Rússia, gás natural, enfim, tudo aquilo que a gente passou quase um ano inteiro conversando, até aqui na BMC News, a gente veio conversar bastante com vocês, não é? E agora a situação é muito diferente. Agora a gente está vendo algumas fontes de fertilizantes com quase 60% de queda em relação ao ano passado. Então, isso dá para SLC e todas as outras produtoras uma margem muito maior para retomar aqueles níveis de fertilidade que eles utilizavam no ano passado, no ano retrasado, desculpa. Tá? Então, assim, mesmo que a perspectiva de chuva não seja tão legal, né? Talvez um aporte maior de fertilizantes, da retomada do nível tecnológico elevado, possa superar isso. Essa talvez seja o suporte dessa notícia. Mas a gente tem também na SLC a reavaliação das áreas deles, né? Então, a reavaliação do valor patrimonial das áreas próprias deles também foi bem positiva, o que deu um gás bem bom no papel aí nos últimos 15 dias, né? Essa reavaliação ela era, de certa forma, até esperada pelo mercado, né? Porque mesmo que eles façam todo ano a reavaliação, o mercado de terras agrícolas é um mercado que continua muito aquecido, mesmo com a queda no preço das commodities. Talvez a gente não está vendo aquela ganância, aquela ânsia por comprar e arrendar como a gente viu no ano passado, nos preços lá de soja de R$200, etc. e tal. Mas quem está olhando para o longo prazo está provavelmente esperando uma retomada de margens positivas, de margens melhores na agricultura, a partir da safra 24 e 25. Então, quem está aproveitando este momento de baixa nas commodities para novamente aumentar a área, arrendar a área, etc. e tal, está fazendo isso agora. Então, o mercado continua ligeiramente aquecido, não tanto quanto ano passado, sim, mas isso também ajudou bastante a SLC, né? A SLC, na divulgação do resultado agora do segundo trimestre, a gente está esperando a efetivação de alguns hedges para a safra 23 a 24, tá? Porque até a divulgação do relatório do primeiro trimestre, o nível de hedge deles era muito baixo. Isso acendeu um alerta para todo mundo que acompanhou o resultado. Mas, desde a divulgação do resultado, desde a finalização do primeiro trimestre até a divulgação do resultado, a gente teve aí praticamente 40 dias, não é? Em que os preços das commodities ainda se mantiveram em níveis ok, vamos dizer assim. Então, o que o mercado está esperando agora para esse resultado do segundo trimestre? Que o nível de hedge tenha se elevado bastante a preços interessantes, né? Então, acho que é por aí. Perfeito. Tá aqui a SLC, foi quem liderou altas ontem no setor, 3,51% de alta, R$ 40,44. A gente está abordando todos esses assuntos aqui para o João. João, quem está aqui com a gente também na nossa programação, Marco Prado, ele tem perguntas aqui para você também, Marco. Oi, João, bom dia, tudo bem? Ô, João, a pergunta, na verdade, é assim, o PIB, né? O PIB é o termômetro aí que mede da economia o quanto ela é saudável, né? Então, a gente tem a agricultura, nosso agronegócio, levando, impulsionando nosso PIB, a soja, por exemplo, né? Liderando as vendas e levando nosso PIB a 1,9% na projeção.
Plano Safra, que a gente está tendo esse incentivo do governo aí na agricultura, deve movimentar bastante uma injeção de capital muito significativa e as empresas devem explorar e devem ter a perspectiva, independente do movimento de El Niño, um resultado melhor aí para a próxima safra. É possível a gente ter uma projeção do PIB, lembrando, né, que o PIB ele é indiferente, né? Quando a gente olha esse número, né, a gente imagina a economia como um todo. Isso seria mais positivo ainda para o Brasil. É possível a gente imaginar ou projetar uma elevação do PIB para o ano que vem com esse plano safra do governo? Boa. Prado, perfeita a pergunta sua. Tá? Quando a gente viu a divulgação do PIB, o que a gente viu aí há 40 dias atrás, mais ou menos, né? O agronegócio crescendo 30%, 27% em relação ao trimestre anterior e dá notícias positivas. Agora o agro está carregando o Brasil como um todo. Perfeito, maravilhoso, né? Uma ótima notícia. No entanto, esta notícia ela veio após um trimestre de recordes de exportação em volume e em faturamento. Por quê? Porque a gente teve lá no primeiro trimestre ainda valores das commodities elevados. Se a gente olhar o valor das commodities exportadas no primeiro trimestre e comparar com agora, a gente já perdeu quase 30% no valor de soja, por exemplo. Tá? Então, aquela notícia, aquela boa notícia que o agro trouxe no primeiro trimestre, foi muito bom naquele momento, mas ele pode ser um pouco amargo num segundo momento, quando os números das exportações vierem com esse reajuste de preço. Então, assim, na minha concepção e na minha percepção, o agronegócio ele não vai ajudar tanto assim o PIB no próximo trimestre. Tá? Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso e tomar muito cuidado com essa dependência do agro para ajudar o PIB aí nos próximos trimestres e no próximo ano. Né? Se a gente comparar o primeiro trimestre de 24 com o primeiro trimestre de 23, nas perspectivas de preço que a gente tem agora, provavelmente o PIB do agronegócio deve cair, porque as perspectivas de preço não são os mesmos níveis, não é? Mas agora, você tocou num ponto do Plano Safra, porque o Plano Safra veio bem legal, né? O governo federal deu uma incentivada no setor do agronegócio com um plano safra maior do que a gente já viu, né? O maior plano safra que a gente já viu. Beleza, isso é bom. Isso ajuda os produtores a retomarem as produções, e como eu falei da SLC ali, serve para todos os produtores, retomar os níveis tecnológicos elevados que a gente tinha aí 2 anos atrás. Né? Muito se discutiu a respeito de taxa de juros. A gente tinha, sim, uma previsão de manutenção de taxa de juros. Eu não via, seriamente, uma margem para que taxa de juros do Plano Safra viesse 5% a menos, 2% a menos que seja. Tá? Então, eu acho que a taxa de juros veio, sim, muito em conta do que o próprio mercado demandava. Mas, sem dúvida alguma, ajuda a ter mais recursos aos juros que estão aí, fazer o quê? Não é? A única crítica, talvez, ao Plano Safra ainda seja a subvenção de seguros. Né? Então, a cadeia de produtores, associações, federações, etc., estão questionando o governo sobre os valores referentes à subvenção de seguros, né? A ajuda do governo à contratação de seguros agrícolas. Depois do Covid e depois das secas que a gente teve aí nos últimos 2 anos, principalmente na região sul, as alíquotas, né, os prêmios dos seguros agrícolas, eles subiram bastante. Seguros de safra de verão que o produtor pagava 3,5%, 4% para ter o seguro, né? A gente já viu aí valores próximos dos 12% na safra passada. Então, o seguro hoje ele é um peso bem grande para o produtor, e aí se o governo ajudar, ok. Se não ajudar, o produtor vai ter que reajustar o caixa dele para encaixar o seguro na conta no final do ano. Perfeito. Alex André tem mais uma pergunta aqui rapidinho para você, né, o João? O Alex. João, prazerzaço falar contigo, eu que já acompanho o João nos grupos aí, venho aprendendo com ele. O João, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa questão, você estava comentando sobre a EBRF, etc.,
mas falar sobre mais o ciclo do gado, né? Porque muita gente fica olhando, principalmente JBS, a própria Marfrig também, que depende em grande parte lá nos Estados Unidos, e fica, será que quando esse ciclo vai virar, né? E também olhando para a Minerva aqui no Brasil, América do Sul, né? Quando esse ciclo vai piorar aqui no Brasil e lá fora vai melhorar para fazer até mesmo um long and short, né? Que foi separado, né? Minerva começou a andar com um ciclo melhor aqui, lá fora não. Quando isso começa já ter uma reviravolta do ciclo, né? Para o investidor ficar um pouco mais atento. Muito bom, Alex. Muito bom te ver aqui. E a sua pergunta ela é meio perigosa, tá? Por que ela é meio perigosa? Porque aqui no Brasil, a gente já está na fase de baixa do ciclo pecuário, tá? Para que todo mundo entenda, a pecuária ela vive de ciclos, não é? Quando o preço da arroba está muito alto, a tendência é de produtores aproveitarem esse valor da arroba muito alto e em algum momento começar a bater fêmeas, matrizes. Num segundo momento, há uma queda do preço da arroba porque tem muita fêmea entrando no abate. Num terceiro momento, essas fêmeas que deveriam produzir bezerro, né, não estão mais produzindo bezerro, e aí há a falta do bezerro no mercado. Com essa falta do bezerro no mercado, o preço do bezerro sobe, e aí quando esse bezerro caro chegar no frigorífico, a tendência é que a arroba suba de novo. E aí o ciclo se retorna, tá? É um ciclo longo, demora aí de 10 anos de ponta a ponta, a gente vê aí de 3 em 3 anos, 4 em 4, alguma dessas fases, tá? Pela dinâmica da vida do bezerro, engorda do boi, etc e tal. Mas para ficar bem resumido, é mais ou menos assim que funciona. A gente está no Brasil já na parte baixa do ciclo, ou seja, no aumento do número de matrizes no abate há pelo menos 1 ano e meio, tá? Então, essa é uma das razões porque a arroba vem caindo. Então, aqui no Brasil, provavelmente, Alex, a gente vai ver uma alta da arroba nos próximos 3 anos. Tá? Uma recuperação da arroba daqui 3 anos. Qual é o grande problema? É o ciclo bovino pecuário nos Estados Unidos. O ciclo pecuário dos Estados Unidos, ele já está demandando uma parte baixa faz muito tempo. A carne bovina nos Estados Unidos não para de subir. A gente até brinca que carne bovina nos Estados Unidos virou altcoin de criptomoeda. Não sabe o que é baixa. Eles dão alguns sinais de esgotamento da alta, mas retoma novas altas. Então é assim, o mercado bovino americano hoje, fundamentalmente, ele tem poucas explicações por que ele não para de subir. Tá? Ele já deveria começar a baixar. Então, o que a gente projeta para frente? Ok, uma retomada da alta do boi aqui no sul, né, no Brasil, América do Sul, etc. Mas, daqui uns 3 anos, mas é muito difícil a gente projetar uma baixa lá do boi nos Estados Unidos. E aí, falando especificamente dos papéis, você falou bem, né? O Minerva se beneficia dessa parte baixa do ciclo pecuário aqui no sul, porque ele acaba comprando o boi mais barato, e aí consegue vender no mercado interno e até um pouco no mercado externo e melhorar um pouco da margem. E JBS e Marfrig, por terem operações nos Estados Unidos, acabam sendo penalizados por esse ciclo que não retorna lá nos Estados Unidos de jeito nenhum, né? Então a gente vê aí a JBS até tendo lucro nas operações Brasil, mas esse lucro indo todo por água abaixo nas operações Estados Unidos, né? A JBS ainda tem dívidas atreladas aos bondes americanos, contratadas lá a juros zero praticamente, e agora está pagando 4,5%, mas sem dúvida alguma essa alta infinita do boi americano está pesando bastante no JBS. Quando vai mudar? Não sei. Tem que acompanhar, tá, Alex? Tá difícil. Já falei umas 3 vezes que parou de subir, mas toda vez que eu falei, ela voltou a subir de novo. Perfeito. João, muito obrigada aí por essa ótima análise sobre o setor importante aqui, a gente sabe, do nosso mercado, despontou nas altas aí dessa quarta-feira, não dava para poder deixar de explorar aqui um pouco, né, esse setor com você. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Pre-Market. Espero contar com você outras oportunidades aqui também. Até mais. Tchau, tchau. Só chamar. Grande abraço. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
E eu sigo de olho por aqui nas movimentações do mercado. Deixa eu só atualizar para vocês de como que a gente segue nos índices lá fora, inclusive, tá, gente? O mau humor, como o Marco Prado muito bem falou logo no início aqui da nossa programação, é generalizado. Dow Jones Futuro caindo agora 0,49%, S&P 500 0,49%, Nasdaq está caindo 0,46% nesse momento, tá? Nos futuros. E aí, lá na Europa, né, seguem aprofundando perdas as bolsas por lá. DAX, inclusive, caindo 1,23%, FTSE no Reino Unido 1,30%, CAC na França caindo 1,89%. Aqui no Brasil, daqui a pouco eu vou atualizar para vocês o início, né, da operação dos futuros, mas em relação ao setor, né, o setor agrícola, que a gente estava, né, falando bastante, conversando bastante agora aqui com o João, tanto do setor agrícola como de frigoríficos. SLC foi que liderou altas, como eu mostrei para vocês, né? Agro 3 também está aqui, 1,39% teve de alta nessa quarta-feira, só para vocês ficarem ligadinhos, mas no índice Ibovespa a gente teve aqui BRF liderando e disparado aí essas altas, 10,28%. O João que trouxe aí uma ótima análise sobre a companhia, né? Vamos ver como que o mercado vai reagir, é claro. E depois da efetivação também nesse follow-on, de qual será o resultado aí, inclusive o andamento, a evolução de BRF, né, ao longo dos dias. Importante lembrar que hoje a gente tem ali uma agenda muito movimentada nos Estados Unidos, dados importantes para serem divulgados por lá que podem trazer uma sinalização dos próximos passos. Além disso, aqui no Brasil, que se espera para essa quinta-feira realmente a agenda lá no Congresso, lá em Brasília, que vai trazer aí andamento da reforma tributária. Tem expectativa de votação para poder acontecer às 18 horas, pelo menos isso que o presidente da casa tem dito, é essa expectativa do Arthur Lira. E a gente vai atualizando vocês aqui ao longo do dia. Mas às 11 horas da manhã já devem começar os debates lá no Congresso em relação às mudanças, às alterações no texto que ainda não conseguiram passar nessa quarta-feira. E tudo isso, claro, pode ir fazendo preço aqui ao longo do dia, né, nas negociações do índice Ibovespa. Então, daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo comercial, teremos aqui a abertura do índice futuro, depois disso o dólar futuro, vamos ver como é que o mercado vai reagir, né, depois de um dia que a gente conseguiu manter até um pouco descolado lá de fora e que a gente tem agenda ainda muito movimentada pela frente. Dia de muitos dados, tanto lá nos Estados Unidos e de agenda política aqui no Brasil, fazendo preço nessas bolsas. Você continua comigo aí na programação, eu vou para um rápido intervalo daqui a pouquinho, eu tô de volta, até já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo